Amém? Todos acharam? Salmos 46. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Os irmãos podem sentar. O Senhor, Ele é fiel, né? O Senhor é tremendo. Em cada palavra, em cada oportunidade, em cada louvor, Deus vai testificando, né? Isso é bom, isso é maravilhoso. É saber que o Senhor verdadeiramente fala conosco. É bom saber que o Senhor, Ele está aqui no meio de nós. Amém? Cada palavra foi testificando a palavra que o Senhor tinha colocado no meu coração nesse Salmo 46. Irmão, nós estamos vivendo momentos muito difíceis. Nós estamos vivendo momentos de insegurança, momentos de violência, momentos de medo, não é verdade? Antigamente, há um tempo atrás, nós ainda tínhamos um período, um certo horário, que nós ainda podíamos sair com a nossa família. Podíamos ir na praça até certo horário, podíamos ir para uma lanchonete fazer um lanche até certo horário. Mas do tempo para cá, a violência ela está generalizada. Nós não temos mais segurança em nenhum momento. A qualquer momento, se sairmos, podemos levar um tiro. A qualquer momento, nós estamos aí com a violência detectada. A qualquer momento, em qualquer lugar, não temos mais lugar, não temos mais hora nenhuma, não temos mais segurança. Porque a violência ela está em todo lugar, em todo o tempo. E é isso que fala o Salmo 46 que nós acabamos de ler. Ele fala sobre ter fé e confiança em Deus nos momentos de instabilidade e nos momentos de insegurança. Onde podemos encontrar refúgio? Onde podemos encontrar segurança em meio a tanta violência que nós temos enfrentado? Você já pensou nisso? Onde que eu posso encontrar refúgio? Onde que eu posso ter segurança? Em quem eu posso confiar em meio a tanta violência, em meio a tanto problemas que o mundo está enfrentando? E nós estamos enfrentando no nosso dia a dia. E o Salmo, ele fala exatamente disso. Porque ele diz que o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E é o tema dessa mensagem nessa noite. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Irmãos, o que é um lugar de refúgio? É um lugar onde nós podemos ficar em segurança durante o período de perigo. Durante o tempo que estivermos em perigo, nós temos ali segurança para ficar. Um lugar de abrigo é um lugar que nós podemos confiar para estar ali nos momentos de dificuldade, nos momentos de perigo.
temos que declarar cada dia isso. O Deus de Jacó é meu refúgio, é minha fortaleza, é meu socorro bem presente. No Salmo 91, fala da segurança daquele que se refugia em Deus. E fala assim no número 2 do Salmo 91: direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e minha fortaleza, e nele confiarei. Confiar em Deus não é viver como se os problemas não existissem. Confiar em Deus é viver achando que os problemas terminaram. É você viver tendo Deus como seu refúgio. É você a cada momento que estiver na dificuldade falar: não, eu tenho um Deus em quem eu me refugio. Eu tenho um Deus que é o meu socorro bem presente. Confiar em Deus é se abrigar nele. É confiar nele no tempo difícil. Refugie-se no Senhor em meio à dificuldade que você possa estar vivendo. O Salmo 46, no número 2 e no número 3, fala assim: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Não temeremos, ainda que a violência está instalada, ainda que a violência está por todos os lados, não podemos temer, porque nós temos o Deus de Jacó como nosso refúgio. Ontem tinha um irmão conversando comigo e ele disse assim: irmão, nós estamos tendo oração na nossa igreja todo dia de 10 à meia-noite. E os meninos aí já falaram pra gente vigiar, porque não quer ninguém na rua nesse horário. E ele disse assim: e aí, nós vamos parar de orar? Eu falei assim para ele: Daniel parou de orar? Quando foi feito aquele decreto lá e falaram que não podia mais orar, Daniel parou de orar? Daniel continuou orando 3 vezes ao dia. Por quê? Porque ele tinha certeza no Deus que ele servia. O Deus de Jacó era o refúgio de Daniel. Ele continuou fiel ao Senhor. Ele foi para a cova dos leões, mas Deus estava com ele naquela cova. Deus foi o refúgio de Daniel e Deus deu vitória. Então nós temos que continuar orando, crendo que o Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. Quando eu estava lendo, meditando sobre esse salmo, 3 frases me chamaram a atenção. A primeira frase está no verso 1. Deus é. Deus é o nosso refúgio, fortaleza e socorro. Deus é. A segunda frase que me chamou a atenção está no verso 5, que diz assim: Deus está no meio dela, não será abalada. E a quarta frase, a terceira frase está no verso 9, que diz assim: Ele faz cessar as guerras. Irmãos, Deus é, Deus faz e Deus está. Deus é, Deus está e Deus faz. A primeira coisa que eu observei é que essas frases, o verbo dessas frases, estão todos no presente. Deus é, Deus está e Deus faz. O que quer dizer isso? Quer dizer que Deus não muda, Deus não mudou, Deus não vai mudar. Deus é, Deus está e Deus faz. Poderia estar assim, no verbo no tempo passado. Deus foi, Deus estava, Deus fez. Mas por que não está no passado? Porque o nosso Deus, Ele não muda conforme o tempo passa. O nosso Deus é, o nosso Deus está e o nosso Deus faz. Ele continua fazendo porque Ele é o mesmo, Ele não mudou e Ele não vai mudar. E nós vamos falar um pouquinho sobre essas 3 frases. A primeira frase, Deus é. Se nós formos parar para falar de todas as qualidades de Deus, todos os atributos de Deus, como Deus é, nós ficaríamos dias, horas falando e nós não terminaríamos. Sabe por quê? Porque Deus é infinito. Deus glória a Deus, é. aleluia. Nós poderíamos falar sobre Deus é soberano, Deus é poderoso, Deus é grande, Deus é longânimo, Deus é bondoso, Deus é fé, Deus é poder. Nós poderíamos falar que Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é onipresente, e nós ficaríamos aqui por várias horas falando das qualidades de Deus,
Deus que estão no Salmo 46 que nós lemos. E no primeiro ele diz assim: Deus é refúgio, Deus é fortaleza e Deus é socorro. Primeira frase: Deus é refúgio. Na Bíblia, se nós formos ler, nós vamos encontrar várias situações em que Deus foi refúgio do povo. Mas nós podemos falar sobre o povo de Israel no deserto, que é bastante conhecido. Em várias situações, Deus foi refúgio do povo de Israel. Por vários momentos, eles desobedeceram, saíram da presença de Deus, começaram a guerrear e perderam. E então eles começaram a buscar Deus como refúgio. E Deus estava ali na nuvem, Deus estava ali na coluna de fogo. Deus estava o tempo todo ali para ser refúgio do povo. Só dependia deles buscar, só dependia deles querer o abrigo, o refúgio de Deus. Deus estava ali para ser refúgio do povo em todo o tempo. Como hoje Deus está aqui para ser refúgio da igreja. Em meio às violências, em meio às dificuldades, em meio à tribulação, Deus é refúgio da igreja. E Moisés fala que Deus, ele é refúgio de geração em geração. Quando ele estava lá no deserto com o povo, ele disse assim: Senhor, o Senhor tem sido o nosso refúgio de geração em geração. Então passa o tempo, muda gerações, mas Deus é refúgio. Deus continua sendo refúgio, porque Ele não muda e Ele não mudará. Deus é refúgio. Isaías capítulo 25 diz assim: Foste, Senhor, a fortaleza do pobre e do necessitado. Na sua angústia foste refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Dizem que o sol nasceu para todos, mas que a sombra são apenas para poucos. O sol nasceu para todos, mas as sombras são para aqueles que têm o Deus de Jacó como seu refúgio. Aleluia. O Salmo 91 diz o quê? Qual é o primeiro versículo do Salmo 91? A sombra do Onipotente descansará. O sol nasceu para todos, mas o refúgio é para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, porque a sombra do Onipotente ele descansará. Por mais que venha luta, por mais que venha dificuldade, se você habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente você vai descansar. Por maior que seja a sua dificuldade, por maior que seja a sua peleja, você pode estar no descanso da sombra do Onipotente. Amém? Você pode se refugiar no Deus de Jacó. No Salmo 118 diz assim: melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Onde você tem se refugiado? Em quem ou em que você tem se refugiado? Irmãos, o homem muda. De acordo com a situação, o homem muda. Se está tudo bem na nossa vida, estamos cercados de amigos. A nossa casa está cheia. Mas quando o vento começa a soprar, os amigos desaparecem. Ficam poucos para te ajudar. O homem muda de acordo com a situação. Então, onde você tem buscado refúgio? No Senhor? Ou você tem confiado no homem? Muitos se refugiam nos seus próprios problemas. Se fecham nos seus problemas, se refugiam num quarto escuro, entram em depressão, porque não buscam refúgio no Senhor. Outros se refugiam nos vícios, nas drogas, na bebida, porque não tem o Deus de Jacó como seu refúgio, como sua fortaleza. Outros, como foi dito aqui pelo presbítero Elias, confiam na sua posição social, confiam no seu dinheiro. Mas quando o dinheiro acaba, eles se suicidam. Sabe por quê? Porque não tem o Deus de Jacó como seu refúgio, como sua fortaleza. Porque todos esses refúgios são passageiros. Mas o refúgio do Senhor é um refúgio eterno. Não busque refúgio passageiro. Busque refúgio no Senhor, porque Ele é refúgio eterno. No Salmo 7 também diz assim: Senhor Deus meu, em Ti me refugio, salva-me dos que me perseguem e livra-me. Todos nós, irmãos, em algum momento da nossa caminhada, nós vamos
necessidade de buscar refúgio no Senhor. E em algum momento da nossa vida nós vamos precisar nos refugiar no Senhor. Não importa a posição que você tenha, até mesmo ministerial, não importa a posição que você tenha financeira, não importa. Você em algum momento vai precisar de refúgio. Então faça a escolha certa. Busque refúgio no Senhor. Então Deus é refúgio. Deus é fortaleza. 2 Coríntios 12:10 diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas e nas injúrias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, estou forte. Foi louvado aqui pelas crianças. Quando estou fraco, estou forte no Senhor. Sabe por que quando nós nos sentimos fracos, nós estamos fortes no Senhor? Porque nós começamos a depender dEle. Porque quando nos sentimos fracos, quando o nosso eu diminui, Jesus cresce. Então nós passamos a ser fortes no Senhor. Quando nós colocamos a dependência dEle, Ele nos leva além, como foi cantado aqui pelas crianças. Quando nós confiamos no Senhor e falamos para Ele: Senhor, eu não posso mais, eu estou fraco. Nesse momento o Senhor vem e nos fortalece, nos levanta e nos leva a caminhar, a ir além e receber vitória. Porque quando somos fracos, somos fortes no Senhor. Deus é socorro. Isaías 41:10. Não temas, pois sou contigo. Não te assombres, porque eu te esforço e te ajudo, por a minha destra e da minha justiça. Deus é socorro bem presente. Deus está em todo o tempo próximo de nós. Se nós colocarmos uma criança pequena para dormir sozinha, nós vamos acender a luz. Porque a maioria das crianças tem medo de escuro, não é verdade? Mas o pai vai para o seu quarto e deixa a criança lá com a luz acesa. E ela dorme. Mas se no meio da noite faltar luz e ela acordar, ela vai chamar pelo seu pai. Porque ela tem certeza que o seu pai está próximo. E ela vai clamar por ele na hora do medo. E ele vai vir, ou vai dar um jeito na luz, ou vai levar ela para o seu quarto para estar ali segura com ele. A criança chama pelo pai porque ela tem certeza dessa proximidade. O pai está ali. Irmãos, nós temos tido essa intimidade com Deus. Nós temos tido essa certeza que Deus está extremamente perto de nós. E no momento do medo, no momento do escuro, é só chamar por Ele, que Ele vem em nosso socorro, Ele vem em nossa ajuda. Nós temos que ter essa intimidade de filho para pai. De saber que Ele está próximo, que é só chamar por Ele, porque Ele é o socorro bem presente. Deus é refúgio, Deus é fortaleza, Deus é socorro. Agora Deus está. Diz que Deus está no meio dela, não será abalada. Deus está no meio das nossas angústias, Deus está no meio do nosso problema, Deus está no meio da nossa dificuldade. Deus está, porque Ele não nos deixa só em nenhum momento. E Salmo diz, o Senhor fala assim: Ele nos ajudará no romper da manhã. Deus fala assim nesse Salmo, porque naquela época as guerras aconteciam pela madrugada, ao amanhecer. Então Deus está dizendo assim: eu estou com você na hora que a guerra vier, e eu vou dar a vitória. Então Deus está falando para nós: eu estou com você no momento em que a dificuldade vier, no momento em que a guerra vier, eu estou com você para te dar a vitória. Porque Deus está. Deus está presente em todo o tempo. Deus não nos abandona no momento da luta, no momento da dificuldade. Nós sabemos que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós sabemos que o tempo pode durar a noite de Deus, mas nós sabemos que Deus está no meio dessa noite conosco e que a manhã de Deus vai chegar trazendo vitória. Amém? Não sabemos quanto tempo Deus vai deixar que a luta continue na sua vida, mas amanhã de Deus vai chegar trazendo vitória, porque Deus está o tempo todo do nosso lado. Nós estamos chegando perto, já estão começando algumas campanhas para as eleições. Já vão começar. E já tem alguns candidatos que já estão fazendo reuniões, já estão marcando, porque querem estar presentes nesse momento com você. E nesse momento de campanha, o candidato chega para
Porque eu sou o cara. Eu só preciso que você me coloque lá dentro. Você me colocando lá dentro, eu vou fazer tudo por você. E nesse momento de campanha, Ele está sempre presente. Ele está querendo saber dos seus problemas. Ele te recebe lá no cartório eleitoral. Ele te recebe até com um cafezinho. Ele te dá tapinha nas costas. Porque Ele quer o seu voto. Ele precisa que você o coloque lá dentro. Nesse momento, Ele está do seu lado e Ele está te fazendo promessas. Mas quando terminar as eleições, procura por Ele. Cadê o cara? Tomou Doril. Sumiu. Ele não conhece mais você. Ele não sabe das promessas que te fez. Porque Ele só estava ali com você porque Ele queria o seu voto. Ele só estava ali porque Ele precisava de você. Mas quando tudo terminar, você não vai encontrar mais Ele. Talvez você encontre sim. Daí a 4 anos, né? Que vão ter novas eleições. Talvez você encontre com Ele novamente. Porque Ele vai precisar novamente de você. Vai te fazer novas promessas. Porque Ele precisa do seu voto. Irmãos, eu quero dizer para você que o candidato ele está presente no momento que interessa para ele. Mas o nosso Deus não. O nosso Deus está presente em todo o tempo. O nosso Deus está presente em toda e qualquer situação. Porque o nosso Deus está. Se você chamar por Deus pela madrugada, Ele vai dizer: meu filho, estou aqui. Se você chamar por Ele pela madrugada, Ele vai dizer: meu filho, estou aqui. Se você chamar pela manhã ou pela tarde, Ele vai dizer: eu estou aqui, filho, pode falar. Porque Ele está presente em todo o tempo. Se você chamar por Ele no domingo, Ele vai estar. Se você chamar por Ele agora, Ele está. Ele está presente do seu lado. Ele está no meio da igreja. Ele está. Se você chamar por Ele na terça-feira, na segunda-feira Ele está. Na terça-feira Ele está. Na quarta-feira, se você chamar por Ele, Ele está. Em todos os dias da semana, em qualquer horário, Ele está disponível. Não precisa marcar hora, não precisa marcar. Ele está sempre disponível. Porque o nosso Deus está. Se você procurar por Ele no mês de janeiro, Ele está. No mês de fevereiro, março, abril, maio, junho, Ele está. No mês de julho, Ele está. Sabe por quê? O nosso Deus não tira férias. O nosso Deus está. Se você chamar por Ele no frio, Ele está. No calor, Ele está. No sol, na chuva, nevando, Ele está. Porque o nosso Deus está sempre presente. E dependendo da situação, o nosso Deus está. Sabe por que eu posso afirmar isso com toda convicção e certeza? Porque o nosso Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E Ele diz na sua palavra assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Deus está. Deus está presente em minhas situações. Deus está. Não tenha dúvida disso. Em todo tempo, Deus está presente. E quando você diz assim: Senhor, eu não posso mais, Ele vem, Ele te levanta, Ele te socorre. Ele fala assim: levanta, come e vai, porque a caminhada é longa. E eu sou o seu refúgio. Eu sou a sua fortaleza. Então Deus é, Deus está e Deus faz. O 9 diz assim: Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Irmão, Deus faz. Deus faz brotar água da rocha. Deus faz o mar se abrir. Deus faz o homem andar sobre o mar. Deus faz águas amargas se tornarem doces. Deus faz leão jejuar. Deus faz. Aí você pode estar dizendo assim: mas irmã, o verbo aí dessa frase está errada. Porque tudo isso aí foi feito no passado. Deus fez. Eu posso afirmar para você que está certíssimo. Porque Deus faz.
Deus não mudou. Ele diz assim na sua palavra: eu sou o que sou. Isso quer dizer que nosso Deus, Ele não muda. O que Ele fez no passado, Ele faz hoje. Se nosso Deus não mudou, Ele faz. Mas nós estamos fazendo a nossa parte? Deus faz. Deus fez milagres extraordinários no passado. E hoje, Deus faz. Porque Ele não mudou. Mas como está a nossa fé? Aqui eu ministrava que ele disse: eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé. Se você tem fé, Deus faz. Deus faz, mas nós temos pago o preço. Deus faz. O que queres que eu te faça? É só falar para Deus, Ele faz. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Muitas vezes nós falamos assim: Senhor, vamos orar à noite, na hora de dormir, falamos assim: Senhor, faz um milagre na minha família. E dormimos e esquecemos. Deus faz, se você fizer a sua parte. Você está orando pela madrugada? Você está jejuando pela sua família? Você está indo no monte orar pela sua família? Se você pagar o preço, Deus faz. Porque Ele não mudou e Ele não vai mudar. Senhor, eu quero uma porta de emprego. Deus te dá. Deus faz. Mas você tem se capacitado? Você tem feito curso? Você tem procurado? Deus faz. Mas você tem que fazer também a sua parte. O nosso Deus não mudou e não vai mudar. Ele faz milagre ainda hoje. Mas nós temos que fazer a nossa parte. No livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel, capítulo 37, passagem bastante conhecida, teve até há pouco tempo uma campanha, bastante conhecida, que é a visão do Vale de Ossos Secos. E nós sabemos que Deus fez um grande milagre ali. E nós sabemos que os ossos secos significa o povo de Israel que está voltando do exílio. E diz que os ossos estavam sequíssimos. Ou seja, os ossos eram numerosos e estavam sequíssimos. Então era um grande povo que estava ali e estavam mortos espirituais. Muito boa, estavam mortos espiritualmente. Então eles precisavam de um milagre. Somente um milagre poderia trazê-los à vida. Deus faz. Ainda hoje, Deus faz. Quando Deus mostrou aquela visão para o profeta, Deus perguntou para ele assim: acaso poderão reviver esses ossos? Se você olha para o seu problema, e ele é numeroso, e eles são numerosos, e eles estão sequíssimos, estão difíceis, estão impossíveis para você ser resolvido, Deus pergunta para você. A resposta é você que vai dar para Deus. Acaso poderão reviver esses ossos? Ou seja, você crê que o seu problema eu posso resolver? Deus faz, mas você tem que crer. Você tem que querer. Deus faz um milagre acontecer na sua vida. Não importa que situação seja, não importa que área seja, Deus faz, mas você tem que crer. Se você fizer a sua parte, o Senhor faz a dele, porque Deus faz. E Deus disse para o profeta assim: então profetiza. Se você crê que Deus pode fazer um milagre nessa noite na sua vida, numa área da sua vida que parece que está impossível, profetiza. Porque o profeta disse que ele profetizou como Deus ordenara. E então ele viu ali aqueles ossos se juntarem e vieram os nervos, a carne, a pele, e ali se levantou, aquele corpo se juntou. Então veio o Espírito de Deus trazendo vida. Faça a sua parte que Deus faz a dele. Mas você tem que crer, você tem que acreditar, você tem que profetizar. E aí então o milagre de Deus vai acontecer na sua vida. Porque o nosso Deus, Ele é o Deus que ainda faz milagre. Porque Ele é o Deus de ontem, de hoje e que será eternamente.
eternamente. Ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. Ele não muda, não vai mudar. Nós também que temos que continuar crendo, porque aí Deus faz. Eu quero estar dizendo para os irmãos que Deus está no meio da igreja para fazer milagre. Deus ainda hoje, Ele pode curar cegos espirituais, Ele pode curar aleijado espiritual, paralítico espiritual, Ele pode ressuscitar mortos espirituais, porque Deus faz, mas a igreja tem que crer, tem que querer para receber o milagre de Deus. Deus é, Deus está, Deus faz. Que os irmãos possam ficar com essa palavra nessa noite. E eu quero dizer, se tem alguém aqui nessa noite que ainda não tem o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, que possa nessa noite fazer a sua parte. Ou seja, dê o primeiro passo, porque o primeiro passo, a sua parte, Deus não vai fazer. Deus faz a parte dele. Eu posso te dizer que se você der o primeiro passo, Deus vai transformar a sua vida. Não vou dizer que os problemas vão terminar, os problemas vão continuar, mas você vai ter o Deus de Jacó como seu refúgio, como sua fortaleza, como seu socorro bem presente. E a mudança Deus faz, mas você precisa fazer a sua parte. E aí Deus vai entrar na sua vida como um refúgio e vai te dar vitória no meio dos seus problemas. E você pode meditar numa coisa: é melhor você estar no deserto com Deus do seu lado do que continuar no Egito com Faraó. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém? Boa esta palavra. Quantos receberam da parte do Senhor aqui nesta noite?